Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou ensinar uma coisa muito importante, que é como usar as instruções e o molde que a gente vende aqui na Shiro Scarlett. A venda do molde é pelo Etsy ou pelo Patreon. E nesse vídeo, para eu mostrar como é feito as coisas, eu vou usar de exemplo a saia da Mira Jeans, que é o molde que foi lançado agora, o mais recente. Mas nós também temos o kimono da Mao Mao, o Hanfu da Mao Mao. Também temos o chapéu do Lucifer, por enquanto só esses três, bem mais por aí. Para esse projeto em específico, as regras que eu vou explicar aqui servem para praticamente todos os moldes. Vai mudar de acordo com o molde, mas as regras são as mesmas. Esse molde em específico é o nível intermediário. Por quê? Porque ele tem muito detalhes, ele tem muitos pespontos, pontinhos que a gente precisa fazer. Você precisa cortar, costurar reto com mais precisão. Por isso, ele é um nível mais intermediário. Porém, ele tem poucos moldes, então é fácil de cortar e de costurar. Só tem que prestar mais atenção e fazer com um pouco mais de calma. O primeiro passo, e o mais importante de todos, que você tem que prestar muita atenção, é escolher a sua medida. Essa é a nossa tabela. O que essa tabela quer dizer? Que você tem que pegar uma fita métrica e medir a sua cintura. E encontrar nessa tabela a mais próxima da sua cintura. A peça final não vai ter esse tamanho. Por quê? Porque a peça final tem folgas. Essa é a medida da sua cintura sem folga. Ou seja, a primeira coisa que você vai fazer é apenas medir aqui a sua cintura. E ver quanto é. E é isso. E aí você escolher seu tamanho. E assim você vai cortar o tamanho certo. Aqui a gente vê que na saia da Mira eu coloquei por cores para diferenciar os traçados para facilitar. Mas se você imprimir em preto e branco, você vai ver que os traçados têm pontilhados diferentes. Então é assim que você acha ele. Tome cuidado, porque eles não estão sempre na mesma ordem. Às vezes, por exemplo, no bolso, ele está em ordem trocada, então você tem que prestar atenção. Aonde a gente tem um pouco certa dificuldade de entender qual tamanho é, por exemplo, nessa marcação aqui, eu pus os tamanhos. Então, você vai saber qual é, porque vai estar até o seu tamanho que você precisa. Então, sempre preste atençãozinho nisso. Para cortar o tamanho errado, pode fazer a peça dar toda errada. Na hora da impressão do molde, preste atenção se sua impressora está para imprimir na escala 100%. Se ela tiver, por exemplo, a minha está marcada para 98%, vai dar errado. Então, tem que sempre ir lá e colocar 100%. Preste atenção em fazer isso. No nosso arquivo PDF, que explica como fazer a montagem, como fazer o corte todo, que são as instruções do molde, nós temos uma folha muito importante, que é, na hora de você cortar e juntar o papel, não é para cortar nada da folha 4. A folha 4 vai ser unida sem você precisar fazer nenhum corte. É o que você está vendo agora que eu estou fazendo. Você simplesmente vai encostar uma na outra e ver se as linhas estão contínuas. Não é para cortar, entendeu? E o número que está aqui é a ordem que ela vai. O 2, aí o 3 vem do lado, o 4 até que desce para baixo. Se você tiver, e pôr aqui no meio. Com cuidado para não sair do lugar. E pronto. Agora você vai fazer isso por todo o resto do molde. Aí você vai ter o molde completinho. Você também vai encontrar um esquema de como a montagem tem que ficar no final em uma das folhas. Qual é a folha? Na página 6 vai ter um esquema da montagem do molde, de como você tem que encaixar as folhas em A4. Muito importante, siga esse esquema. Lembrando, não corte a borda branca. Ela faz parte da impressão, a impressora simplesmente não imprime lá por defeito, mas ela vai fazer parte do molde. Se você cortar, você vai estar alterando o tamanho do molde, vai estar perdendo pedaços. Nesse molde, na página 8 e 9, eu tenho esquemas de corte para essa peça. Nessa peça temos 2 tecidos apenas, que é a sarja e o algodão para os bolsos. Então, o esquema de corte... e mais a entretela. Então, são 3 tecidos. O esquema de corte está feito para ter o aproveitamento melhor da peça, mas você pode cortar de outro jeito. Só faça a contagem certa das peças. Por exemplo, se tem uma braguilha, se são 2, se tem 2 bolsos, 2 frentes. Dê uma olhada nesse esquema de corte para você ter certeza que está cortando a quantidade certa de
a quantidade certa de peças. Lembrando que a margem de costura já está incluída no molde. Seja qual ela for, de acordo com as instruções, você vai ver qual é, mas já está incluída. E uma dica muito importante. Corte a peça apenas quando for o mais próximo possível de quando você for costurar. No mínimo, assim, no máximo 1 mês. Senão, ela pode ocorrer, não é uma verdade, mas pode acontecer dela ganhar medida. Aí você vai ter que recortar. Por quê? Porque algumas partes do molde ficam cortadas em viés. E isso elas ganham medidas. Dessa forma, você garante que não vai ter nada a mais quando você cortar, que se você costurar o mais rápido possível. Que a costura ajuda a segurar no lugar. Nós temos uma página dizendo das preparações que tem que ser feitas antes da costura. Ou seja, a entretela tem que ser colada antes de começar a costurar. Para essa peça, eu indico apenas colocar entretelas na carcela, tanto a inferior quanto a superior. Se o seu tecido for mais fino que o meu, porque o meu massarja, tipo jeans, aí você deveria colocar no cinto também, porque o cinto é muito importante que fique bem durinho. Lembre-se sempre de seguir o processo passo a passo, sem pular a etapa, para obter o resultado final perfeito. E se você puder, para checar as medidas e ver se cabe direitinho, e até mesmo para costurar essa peça, caso você nunca tenha costurado uma saia jeans, faça um protótipo de algodão cru, para você ter certeza que está tudo certinho e que você consegue costurar perfeito. Nesse protótipo, você não precisa fazer os pontos. Você pula para fazer apenas as costuras, para checar se está tudo direitinho. E é claro, também vai conter a ficha dos materiais que você precisa para fazer a saia, mas as explicações de como usar o molde, que é como é o fio, se o fio é na vertical, se o fio é viés, se é transversal. Tudo isso vai estar explicado muito bonitinho nas instruções. De qual peça você tem que dobrar, qual é o símbolo da dobra, para que servem as marcações. E algumas outras palavras que talvez você não conheça, como alinhavo, cortar excesso, fita de viés, pence, tudo isso está explicando direitinho por escrito o que é, caso você não saiba o que é. E logo depois nós temos as instruções, que vem com foto e a explicação abaixo. Você deve seguir elas como se estivesse lendo no livro. Vem da esquerda para a direita. Normal, como qualquer livro. 1, 2, 3, 4. Passo para a próxima página. A folha que vem com o molde, ela vem com algumas coisas escritas. Por exemplo, todos os moldes que precisam ser cortados, mas não a quantidade vai estar nos moldes, mas esses são os nomes dos moldes que precisam ser cortados, algumas indicações do que precisa ser feito para imprimir, e a grade de tamanhos com suas respectivas linhas. E o mais importante de todo, o quadrado para verificação se o tamanho está certo. O que você tem que fazer quando vê esse quadrado? Você precisa pegar a sua fita métrica e ver se ele tem 5 centímetros, tanto horizontal quanto vertical. Precisa ter 5 aqui e 5 aqui. Muito importante. Se tiver, a impressão está correta, então eu aconselho a imprimir essa página primeiro e depois imprimir as outras páginas do molde. Outras páginas como essas daqui. Uma dica de como eu guardo os moldes depois, eu colo a primeira folha que a gente imprimiu aqui, coloco num envelope, coloco o molde dobrado aqui dentro, e dessa forma eu sei qual é o molde, e você também pode selecionar o tamanho que você quer. Por exemplo, no meu caso, o meu tamanho é o 40, então eu vou lá e faço assim, para eu saber que aqui dentro é o 40. E agora, para encerrar, se você tiver qualquer dúvida e tiver interesse nos moldes, você pode entrar no link da loja da Etsy, que vai estar aqui embaixo, ou nas minhas outras redes sociais, para tirar a dúvida, ou comente aqui. E é claro, se você comprar e costurar, não esqueça de me marcar, porque eu vou adorar ver o trabalho de vocês. Boa costura, até a próxima!